Paz do Senhor, amados irmãos. Então, estamos aqui para dar início à nossa pré-aula, lição de número 6 da classe Adultos, que vai ser ministrada neste domingo, no dia 5 de fevereiro de 2023. Queremos aqui já externar nossa gratidão, então, pelo convite estendido a nós, pela nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do evangelista Rudinei e sua esposa, irmã Diana Reis. Queridos irmãos, esta lição nós queremos colocar alguns pontos importantes que serão vistos neste domingo, apontando alguns aqui para a nossa reflexão, que vão nos ajudar a inserir nesta lição que será ministrada neste domingo. A lição de número 6 ela tem pelo título de O Avivamento no Ministério de Pedro. O textuário da nossa lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 14, que nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática da nossa lição vai nos falar que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Podemos tirar alguns pontos importantes da nossa leitura diária, semanal, e procurei destacar alguns aqui que nos direcionam sobre a vigilância em oração na vida do crente. Também podemos apontar que nos fala a vontade de Deus refletida aqui na terra por todos nós, por nossas ações. A intimidade da oração, exaltando ao nosso Senhor, a promessa a todo aquele que crê e os sinais que o seguem. E também não podemos, então, impedir o falar em línguas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo, uma das evidências. Tiramos então da nossa leitura diária da nossa lição deste domingo. Amados irmãos, o primeiro tópico da nossa lição vai nos trazer Pedro antes do Pentecostes. Dentro disso, a introdução da nossa lição, ela vai nos falar que nós vamos ver o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como homem impulsivo, voluntarioso. Podemos ver aqui, extrair dessa introdução, a fragilidade espiritual ainda na vida de Pedro. Isso antes de conhecer, verdadeiramente experimentar essa experiência maravilhosa do batismo no Espírito Santo, este revestimento que veio sobre a vida de Pedro. Justamente a cada tópico e subtópico, de uma forma resumida e prática, nosso primeiro tópico nos fala justamente sobre isso. Pedro antes do Pentecostes. E no seu subtópico de número 1, nós vamos trazer as duas atitudes de Pedro. E no subtópico de número 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Dois acontecimentos muito importantes. Primeiramente, que dentro do tópico 1, nós vamos ver que Pedro ele vai ter uma experiência tremenda, pois o que vai ser revelado a Pedro é algo maravilhoso da parte de Deus. Quando aqueles que acompanham Jesus e que ouvem a sua mensagem, Jesus reúne os seus discípulos e faz uma pergunta a eles a respeito de como as pessoas o estão a identificar. E algumas respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus ele vai fazer esta pergunta a seus discípulos e Pedro, nessa narrativa, no que é revelado a ele, ele vai dizer para Jesus: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus direciona a Pedro e diz para ele que bem-aventurado és tu,
Simão. Barjonas, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isto. Sim? Mas meu Pai que está nos céus, que é o versículo que está dentro do capítulo de número 16. Mas nós devemos atentar que, lembra que eu falei dentro dessa fragilidade, dessa estabilidade espiritual de Pedro. Neste mesmo capítulo, Jesus vai falar acerca da sua morte e ressurreição, de ser entregue na mão dos religiosos, do seu povo, e Pedro, neste mesmo capítulo, agora ele vai ser repreendido pelo nosso Senhor. Quando Jesus fala acerca da sua morte, de que forma aconteceria, na narrativa Jesus diz que seria levado a Jerusalém e padeceria, na mão dos religiosos, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, nesse mesmo momento, Pedro indaga a Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Certamente agora ele está dizendo que de modo algum isso te acontecerá. Jesus vai lhe dizer: para trás de mim, Satanás. De que forma? Ele fala de que não me serves. Que me serves, de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, versículo de número 23. Então ainda nós estamos no capítulo de número 16. É bom nós atentarmos que dentro deste mesmo capítulo ocorreu este acontecimento. Então Jesus repreende, e nós vemos que nessa fragilidade, nessa instabilidade espiritual, neste momento, Pedro, por sua fraqueza, é usado pelo inimigo para de alguma forma tentar tirar de Jesus a visão de ir a este sacrifício, de levar sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos libertos, da prisão, libertos do pecado, e tivéssemos então essa tão gloriosa, graça que nos alcançou. Então, quando Jesus direciona esta palavra a Pedro, havia já uma batalha espiritual acontecendo naquele momento. É importante nós entendermos que o texto vai dizer que Pedro certamente se sentiu desconfortável, por ter sido repreendido daquela forma. Mas Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. Porque no tópico de número 2, é importante nós entendermos que agora Pedro, ainda precisando ter essa transformação, porque o Senhor Jesus o chamou, e Pedro vai se tornar o líder, um apóstolo muito importante neste avivamento para a igreja. Pedro, na narrativa seguinte, é o homem que é conhecido como o homem que negou a Jesus 3 vezes. Jesus, então, ao ser entregue ao seu povo, Jesus ao ser traído por Judas, quando é levado ao sinédrio, aos religiosos, aos líderes religiosos, ele passa por esse processo de que Pedro o nega. Jesus revela a Pedro que ele o faria desta forma. Novamente, do coração de Pedro, a resposta é que jamais ele faria isso ao Mestre. Então é importante nós vermos ainda o caráter de Pedro sendo moldado dentro desses acontecimentos. Um dos textos diz que, após então Pedro negar Jesus, isso trouxe realmente uma tristeza profunda ao coração dele. Nós vamos entender que o Senhor, todavia, não o desprezou por isso. É importante entendermos aqui. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova aos seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado, capítulo de número 16, e o versículo de número 7 de Marcos.
agora começamos a entender a chamada. E o mais importante, dentro desse tópico 2, é no término, nas últimas frases deste tópico, quando nos diz aqui, do subtópico 1, aqui, de que forma que nós vamos entender. O final, esse subtópico 2, diz que nós devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por suas fraquezas. Então a lição já nos adverte aqui que nós devemos ter o cuidado com aqueles que estão fracos e fragilizados espiritualmente. Pessoas que ainda estão sendo moldadas por esta grande obra salvífica da cruz do Calvário. Então Jesus de nenhuma forma desprezou Pedro, e a lição nos mostra justamente isso. Que dentro desse avivamento na vida de todos nós, vão haver sinais que são refletidos nas obras que vamos realizar. E que possamos então ter pessoas que estão neste processo de transformação, mas que receberam o Espírito Santo em sua vida, e isto é um processo que o Senhor está realizando na vida de cada um. Dentro disso, nós entramos neste tópico de número 2, que é quando Pedro aqui está revestido. O título diz Pedro agora após o Pentecostes. Então, a estabilidade espiritual de Pedro está sendo transformada. E Pedro agora é um homem que vai estar diante da promessa de Deus. Após ser batizado no Espírito Santo, então Pedro tornou-se, como diz a lição, um homem devido ao espanto de pessoas daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Então, a lição diz que após Pedro então ser batizado, ele se torna um outro homem, né? E por causa disso, então agora, Pedro vai falar acerca do profeta Joel, no seu capítulo 2, versículo 28, sobre esta promessa do Espírito Santo a todo aquele que recebê-la, que é: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande então impacto devido a este acontecimento na sua vida, que muitos corações foram alcançados e todos indagavam, do que deveriam fazer. Então Pedro, ele conclui a sua pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38. Neste resultado desta mensagem, Pedro alcança quase 3.000 almas. Então, como nós já lemos em Atos dos Apóstolos, ele foi um revestimento sobrenatural. E que muitos ali viram esse grande sinal que veio sobre aqueles homens que estavam reunidos, unânimes no mesmo lugar. É muito bem ressaltar, no mesmo propósito de oração, sobre a promessa do Pai para as suas vidas, que lhe enviaria o Consolador. E sobre a ordem de Jesus ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Então, ir a Jerusalém era justamente aguardar a promessa e estar em oração, buscando do Senhor esta maravilhosa e gloriosa promessa que veio à vida deles, e assim se cumpriu, e que nós vemos até os dias de hoje. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem, e isso é muito importante. A realização de milagres, visão espiritual, dom de discernimento, de línguas,
e através disso, dos dons, dos doutores e assim pastores, e com isso a promessa segue. E por isso que nós estamos aqui, porque esta promessa está sobre nossas vidas, de anunciarmos o Evangelho através da mensagem que é aqui feita todos os domingos pela manhã, através dos estudos na Escola Bíblica Dominical. Muito importante para todos nós. Então, fazemos parte desta grande promessa, desta nação escolhida e eleita para anunciar a palavra de Deus. Queridos irmãos, dentro desse tópico de número 2, nós vamos ver também a consequência deste avivamento. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, há um acontecimento maravilhoso, e é bom destacar que eles estão indo ao templo juntamente, como sempre faziam, as suas orações. E quando chegam no templo para a oração, a porta, como tu fala, Porta Formosa, né? O templo da Porta Formosa, como é conhecido em Jerusalém, diz que nesta Porta Formosa, então, como muitos já sabem, né, havia aquele homem que estava coxo e que continuamente, todos os dias ali, pedia esmolas para aqueles que chegavam ao templo para a oração. Nós vamos ver ali que nesse acontecimento Pedro e João agora estão cheios do Espírito Santo. E quando eles chegam no templo, na entrada do templo, encontram este homem. E é importante nós vermos que quando eles olham para este homem direciona a sua visão a eles pedindo aquilo que ele costumamente pediria, que era esmolas. Só que agora Pedro olhar para esse homem juntamente com João, ele vai olhar para ele e diz que ele não tem prata nem ouro, mas aquilo que ele tinha, ele daria. Ele diz: aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, põe-te em pé. Quando lemos o texto, nós temos que entender: não tenho a prata e nem ouro, nem riquezas terrenas, nem valor algum que possa mudar a tua situação. Mas aquilo que eu recebi, Pedro e João estão falando daquilo que recebemos em oração, o poder, o revestimento do alto sobre nossas vidas. Estamos aqui colocando dessa forma para fácil entendimento, como estivemos aplicando na lição, que eles são homens agora transformados, e sobre eles esta promessa é de poder para alcançar outras pessoas. É uma visão espiritual. E com esta visão agora espiritual é que Pedro compreende: aquilo que eu recebi do alto, que eu tenho, eu te dou. E ele fala: em nome de Jesus, põe-te em pé. Então, é pelo poder do nome de Jesus que este homem foi curado. Na narrativa, eles entram no templo com este homem, glorificando a Deus pela cura. E aí nós temos agora, dentro disso, a consequência do milagre feito a este homem. Foi um benefício alcançado a uma alma. Esta é a missão da igreja, de uma igreja avivada, que busca no Senhor ser a igreja que vai ser conhecida pelos milagres, pelos sinais da restauração, os sinais da cura, da salvação, o batismo com o Espírito Santo. A igreja avivada, a igreja que entende que o avivamento é a igreja que ganha almas para o Senhor. A cura é um dos sinais, sim. A salvação de almas. Este é o principal sinal de uma igreja avivada. A igreja que busca ganhar almas para o reino de Deus.
e então a promessa a todo aquele que crê. Será o sinal desta igreja. Nós vemos que Pedro agora e João estão com este homem no templo, e por ouvir aqueles que estavam de fora, ver esses sinais que acompanharam os apóstolos, que nós podemos depois, não hoje, mas na lição, no domingo, decorrer os milagres que seguiram a vida de Pedro, os sinais que Pedro realizou, dentro deles, que até mesmo a sombra de Pedro curava, nós vamos entender que após este acontecimento, eles foram levados ao sinédrio para prestar contas aos líderes religiosos judeus. Em nome de quem eles fizeram aquele milagre e sinais. Então é muito importante entender, foram levados a depor por que fizeram tamanho benefício a uma pessoa que estava escravizada em uma enfermidade, numa prisão espiritual, que os olhos humanos seria natural. E aqui entra algo muito importante. Algumas enfermidades de Jesus trouxe esse ensinamento aos discípulos são para a glória de Deus. E há enfermidades que são prisões, cadeias no reino espiritual, que só são quebradas pelo poder do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, que tem que compreender que ele é a igreja avivada. Trazemos um ponto importante. A igreja somos nós. A igreja que crê nesses sinais, no poder que nos foi revestido, que nos foi ortogado do céu sobre a igreja. Isso é importante aqui ressaltar, que a vida do cristão, antes, colocando com Pedro esse paralelo, o antes e o depois, nós conhecemos a Jesus, cremos e recebemos isto, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então agora eles são levados para, então, falar em nome de quem que foi feito aquele benefício. Então Pedro vai dizer, olha, é no nome de Jesus Cristo, ao qual os judeus crucificaram, que este homem está de pé, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Então é maravilhoso aqui nós entendemos. Pedro está dizendo, olha, vocês o negaram, mas ele venceu. E agora é no nome dele que os sinais vão acontecer pela vida daqueles que creem. Então, podemos entender aqui, nesta visão, este avivamento na vida de Pedro. Porque era impossível aqueles que conheciam aquele homem dizer, não tem como nós negarmos, pois esse estava paralítico e agora está bem aqui, juntamente com eles. Pedro e João são até presos no decorrer dessa narrativa devido a este milagre. E quando eles são libertos, há outra resposta dentro do contexto aqui que envolve a oração, porque eles são libertos e se reúnem com os irmãos. Pedro e João chamam a todos para se reunirem e orarem diante de tudo o que aconteceu. E quando eles estão orando, a narrativa do texto diz que o lugar aonde eles estavam se moveu e todos novamente agora foram novamente revestidos, novamente eles foram tocados e foram cheios do Espírito Santo, e diz que eles falavam com ousadia sobre o reino de Deus, anunciavam a palavra. A Bíblia nos diz que o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Então, com isso, Pedro agora e todos os irmãos são novamente cheios, a ponto de Lucas deixar aqui muito bem
claro que o lugar que eles estavam se moveu pelo poder da resposta da oração. Deus respondeu com poder. Olha a oração que fazemos a Deus. O poder que tem a resposta do alto que veio sobre os irmãos que estavam reunidos naquele lugar. Encerramos então o tópico agora, entramos no tópico de número 3, que vai falar a igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes. Então a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus então previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Num tempo como esse, então a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento, certo? Nos dias presentes com os crentes, se os crentes, buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia do Pentecostes, que é o que nós aqui falamos. Então, só pode haver continuamente avivamento quando a igreja compreende que ela foi chamada para ganhar almas e profundamente compreender que o batismo no Espírito Santo ele é de suma importância. Nós temos que ter essa experiência com Deus. É uma experiência pessoal, mas que a igreja, como corpo, deve ensinar os seus membros. Os irmãos, os pastores, nós devemos colocar isto de suma importância, colocar e apontar, buscai o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do alto para as vossas vidas, para nos capacitar a realizar a obra do Senhor nesta terra. Pois a oração que Jesus nos diz, para que seja feita a vossa vontade do Pai, aqui na terra como no céu, nos diz que isso é ser feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu, através da vida dos discípulos, e chegou à vida de todo crente, que seja notórios sinais nesta terra pelo poder da palavra de Deus, para que sejamos então a igreja avivada neste lugar. Queridos irmãos, tempos da multiplicação da iniquidade é o segundo subtópico do tópico de número 3, e é um que nós podemos ressaltar resumidamente, de que todos sabem os sinais que estão acontecendo. Na lição desse domingo vamos apontar mais os professores, vamos apontar mais alguns acontecimentos que têm acontecido. Todos nós estamos acompanhando muitos acontecimentos, sinais na terra, nos céus, como já houve no mar, em muitos outros lugares, principalmente sobre doutrina de demônios, sobre ideologias, sobre filosofias humanas, que até já adentraram até mesmo a igreja com pensamentos humanos, tentando então, de alguma forma, parar a sã doutrina da palavra de Deus, tentando trazer confusão para a doutrina da palavra do Senhor. E é muito importante ressaltar, e isso será um dos pontos importantes desse terceiro tópico, justamente quando entramos nessas as multiplicações das iniquidades nesta terra. E depois, devido a isso, que é um dos sinais, pai contra filho, filho contra pai, e todos sabem, é um dos sinais também. Sinais, guerra, fome, doenças, isso tudo nós estamos vivendo, irmãos. É importante nós entendermos isso. Está chegando o momento do arrebatamento da igreja, que é o último subtópico da lição. Então, a parábola das 10 virgens, que nós lemos e conhecemos em Mateus 25, fala mais, então, especialmente as 5 prudentes e as 5 nércias. E dentro disso também, não vai nos dar o tempo, precisamos compreender a questão de
a fragilidade espiritual de estar preparados e não estar preparados, mas todas estavam juntas e adormeceram e também esperavam de alguma forma o noivo, só que não no mesmo propósito que as outras 5. É importante entender que é um alerta para a igreja nas suas últimas horas nesta terra. Queridos irmãos, a conclusão diz que o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado, né, e voluntarioso. Mas quem foi Pedro depois? Passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Fica aqui o nosso convite para assistir às nossas lições da Escola Bíblica Dominical e participar todo domingo na sua congregação, na sua igreja da Escola Bíblica Dominical da Decanoas Norte. Deus abençoe em nome de Jesus.